Tradutor. Otakin. O público lentamente deixou o campo de treinamento quando o torneio foi encerrado. Eles se lembraram daqueles alunos que mostraram grande potencial neste torneio. Eles não iriam esquecer. O ranking ia começar em breve e o segundo e o terceiro ano mal podiam esperar para ver quem vai subir no lote do primeiro ano. Apenas os alunos da classe Escudo e classe Mago foram deixados no campo de treinamento. Alex deu a Solta autoridade para fazer o que quisesse em sua matéria. Ele poderia até faltar à aula e apenas participar dos exames. No momento, os alunos da classe de Mago e da classe de Escudo se entenderam um pouco depois do torneio para que se tornem mais próximos no futuro. Alex disse algo sobre a próxima aula antes de dispensar a classe. Solta se levantou e deu um tapinha nas roupas. Ele olhou em volta e viu Brian atrás. Venha, Alice. Vamos verificar Brian. Solta disse a Alice antes de caminhar em direção a Brian. Alice relutantemente seguiu atrás dele. Você está bem? Solta perguntou a Brian, que acabou de acordar de seu sono profundo. Sim, é difícil mover meu corpo, Brian respondeu enquanto tentava mover os braços. Lembre-se de descansar. Você se juntará a mim em minha missão neste fim de semana, certo? Solta disse a ele para que Brian não fizesse nenhuma imprudência. Ah, tinha esquecido isso. Não se preocupe, estarei de volta com força total nessa hora. Brian disse com um sorriso. Solta virou a cabeça e olhou para Alice. Ele perguntou a ela. Você quer se juntar a nós, Alice? Eu não sou uma aventureira. Alice hesitou antes de responder a ele. Não importa, disse Solta. Bem, eu não vou forçá-la se você realmente não quiser. Olá! Uma voz veio atrás deles, fazendo-os virar a cabeça. Eles viram Brando parado ao lado deles. O que você quer? Você quer outra partida? Brian disse cuidadosamente. Ele foi alertado pelo súbito aparecimento de seu oponente que o derrotou. Infantil. Alice comentou ao lado. Solta olhou para Brando antes de sorrir. Bom, vou esperar por isso. Eu também, vou vencer vocês dois da próxima vez. Brian se juntou a eles. Haha, você pode vir até mim quando quiser. Solta riu. Eu irei agora, vejo vocês mais tarde. Brando se despediu deles antes de partir. Solta olhou para as costas de Brando e disse, ele é igual a você, Brian. O mesmo? Brian não entendeu o que ele estava dizendo. Esqueça isso, você não entenderia mesmo se eu te dissesse. Solta encolheu os ombros. Ele voltou os olhos para Alice e disse, ele ignorou você, sabe? Foi a vez de Alice ficar surpresa. Por que isso importa? Você não entendeu, ele não me ignorou e Brian, então isso significa que ele reconheceu nossa força, mas você, Solta disse enquanto levantava o dedo e o sacudia na frente dela. Então você está dizendo que eu sou fraca. O tom de Alice ficou mais frio. Haha, eu não. Brando é o cara. Então treine e derrote da próxima vez. Solta riu. Eles conversaram um pouco antes de deixarem o instituto. Solta foi primeiro ao mercado comprar algo para Yuko. Ainda havia algum tempo para que ele tente terminar alguma missão de classificação inferior. Ele deu a Yuko a comida que comprou no mercado antes de ir para o Guilda de Aventureiros. Ele pegou algumas missões de coleta de ervas e terminou rapidamente. Ele voltou para a pousada quando o céu já estava escuro. Ele colocou a espada Vajrasaya no canto do quarto antes de se deitar na cama. Estou cansado. Solta olhou para o teto enquanto esticava o corpo na cama. É muito bom deitar em uma cama macia, se você estiver cansado. A próxima coisa que farei é cumprir os requisitos para a segunda evolução. Neste fim de semana, Brian se juntará ao seu grupo e o ajudará a completar os requisitos sob o disfarce de uma missão de aventureiro. Ambos viajarão para o local entre o país Melosa e o Reino Hebrei. A viagem levaria um dia e meio antes de eles chegarem lá. O lugar entre o país Melosa e o Reino Hebrei era uma floresta chamada Floresta Desolada. Tornou-se um campo de batalha quando o país Melosa travou uma guerra contra o Reino Hebrei. Nos arredores da Floresta Desolada só havia terra seca.
Foi naquele lugar que Barga empurrou sozinho o exército do país Melosa. Naquela época, o nome de Barga abalou todo o reino. Ele foi mais tarde chamado de Mestre do Fogo porque sua magia de fogo era muito poderosa que poderia até mesmo destruir uma cidade. Ele precisava da ajuda de Brian para conseguir a maçã verde venenosa podre. Esta maçã foi muito letal para os níveis 20 abaixo, mas como estava nos requisitos, ele não precisava se preocupar com o efeito. A maçã estava dentro da masmorra de nível baixo e era guardada por um poderoso morto-vivo. A masmorra não era inteiramente uma masmorra de nível inferior, ela pairava entre a masmorra de nível inferior e intermediário. Foi por causa do chefe da masmorra. Se ele não estivesse errado, era o nível 30 Ciclope morto-vivo. O outro requisito para sua próxima evolução era carne de mortos-vivo de nível 20 ou acima. Já que o chefe da masmorra era um morto-vivo nível 30, ele não precisava se preocupar com os requisitos. É hora da segunda evolução. Souta não pôde deixar de sorrir sobre sua próxima evolução. Ainda era a primeira versão, mas ele podia exceder o nível 20. Ele adivinhou que poderia atingir o nível 30 antes do final da primeira versão. Os demônios começariam a aparecer na parte inicial da segunda versão e alguns países lutariam entre si. Começaria a ficar caótico na segunda versão. Mas, uma vez que ele pudesse exceder o limite de nível, não havia nada com que se preocupar. O nível 40 foi suficiente para terminar a missão na próxima versão, é por isso que o limite do nível da segunda versão era 40. Se um jogador ultrapassasse o nível 40, ele facilmente terminaria as missões da segunda versão. Mas ele se juntou ao país mecânico no jogo quando ainda estava na primeira versão. Ele não deixou o país mecânico até a última versão, por isso ele se tornou o comandante do país mecânico. Quase metade das missões que ele fez no jogo estavam relacionadas ao país mecânico. Ele se tornou o comandante por causa de seus feitos quando o país mecânico expandiu seu território pelos 3 países vizinhos. Na manhã seguinte, Souta desceu para tomar café. Depois disso, ele deu o café da manhã para Yuko antes de ir direto para o instituto. Ainda é cedo, então ele foi ao refeitório e comprou café. Ele foi para a sala de aula e bebeu seu café lá. Depois de alguns minutos, Brian e Alice chegaram. Você chegou cedo, Souta. Brian disse. Sim, bom dia. Souta acenou com a cabeça e cumprimentou os dois. Souta se virou para Brian e perguntou, como está sua lesão? Bem, como você pode ver. Brian sorriu enquanto flexionava o músculo. Estou bem. Esteja preparado. Nós nos encontraremos na guilda de aventureiros amanhã de manhã. Disse Souta. Ok. Brian assentiu. Lembre-se de ir às 6 da manhã. Vou deixá-lo para trás se descobrir que você não está lá. Souta acrescentou. O quê? Você vai me deixar para trás? Como você pode fazer isso com o seu amigo? Brian exclamou em voz alta, fazendo com que seus colegas virassem a cabeça para olhar para ele. Não ligue para ele, ele acabou de bater com a cabeça. Souta sorriu ironicamente e disse a seus colegas. Souta suspirou e deu um gole no café. Pelo menos o café aqui é bom, o sabor certo para o meu paladar. Ele fechou os olhos e silenciosamente apreciou o sabor do café. Ele ouviu que Brian estava conversando com seu companheiro de classe. Brian era um tipo de pessoa simples. Ele então lentamente abriu os olhos e olhou para Alice que estava ao lado dele. Alice estava silenciosamente olhando para fora das janelas enquanto apoiava a cabeça com a mão. Tipo silenciosa, hein? Ele murmurou antes de tomar outro gole do café. Boa. Depois de alguns minutos, Bargan veio e começou a aula. Os alunos ouviram atentamente as palestras de Bargan. Enquanto Souta olhava as palavras que Bargan escreveu na lousa, ele ouviu algo. Souta olhou e viu que Brian estava dormindo no meio da aula. Parece que ele ainda estava cansado por causa da batalha de ontem, então ele não incomodou Brian e o deixou dormir lá. Souta voltou a escutar Bargan. Bargan também estava ignorando Brian enquanto ele continuava suas palestras. Mas havia um colega de classe que não tolerava esse tipo de comportamento. Com licença, professor Bargan,
mas Brian está dormindo. Lumilia apontou para Brian. Haha. Solta riu levemente ao adivinhar que tipo de pessoa Lumilia era. Combo, 30-60.